noite a todos. Então, boa noite. Muita alegria estarmos mais uma terça-feira aqui reunidos na, na exposição do Lar de Jesus, né? Estamos fazendo as exposições através de lives, né? Todas as terças-feiras. Então é sempre uma alegria estarmos aqui depois de mais uma semana reunidos, estudando, né? Conversando a respeito da mensagem de Jesus, né? Que tanto nos edifica, que tanto nos promove melhorias íntimas, nos aproximando, né, dos bons espíritos. Então, antes de iniciar, nós gostaríamos já de fazer o convite, né, que para quem quer estudar, né, se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, né, nos estudos que temos na casa. Então, nas quartas-feiras, às 8 horas, nós temos disponível, né, o estudo em grupo virtual, por enquanto, né, enquanto a pandemia, onde nós estamos estudando o livro Fonte Viva, do Emmanuel, Psicografia do Chico, sempre estudando as mensagens, refletindo, né, trocando ideias com o pessoal do grupo, sempre muito proveitoso, né, muito enriquecedor esses estudos. Então, quem quiser, né, se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais dos estudos, nós temos disponível, né, nesse momento, nesse horário, quarta-feira às 8 horas. Estão todos convidados. É só colocar seu nome, chamar no próprio Facebook da casa, né, que é adicionado ao grupo e é enviado o convite para participar. Então vamos iniciar com a oração inicial. Peço a todos que me acompanhem. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro das nossas vidas, espíritos amigos que nos acompanham, agradecemos por mais esse momento onde nos reunimos para conversar sobre os teus ensinos, a tua mensagem, que tanto necessitamos, que tanto precisamos para encontrarmos a paz de espírito, a felicidade, que necessitamos para auxiliar nesse mundo, na sociedade, sermos úteis. Pelo dom da vida, por estarmos aqui reencarnados nesse momento grave da humanidade, te agradecemos. Ainda assim, pedimos por todos aqueles que sofrem nos hospitais, em casa, a doença física, a doença mental, a tristeza, que os bons espíritos possam chegar até essas pessoas, lhes auxiliá-las de alguma maneira, para que possam sempre ter a esperança no dia de amanhã. Qual seria o sinal onde se reconheceria que ele era realmente o enviado das profecias, né? Que ele era esse ser especial, né? Que será esses sinais, os milagres que ele realizou, né? Seriam a multiplicação dos pães, né?
a transformar água em vinho. Seriam essas figuras externas ainda aqui, né, conhecidas por milagres, mas seriam esses os sinais que mostrariam ser Jesus, aquele que veio cumprir as profecias? Ou talvez seriam os textos, né, que ele nos deixou através dos seus discípulos? Então, nesse sentido, nós encontramos no livro Boa Nova a psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos, que é o irmão X. A mensagem é o testemunho de Tomé. Tomé era aquele discípulo, né, que ainda é mais conhecido, né, pelo aquele dito, né, que só acredito vendo. Pois ele tinha essa dificuldade, né, com a fé, um pouco maior, né, do que os outros discípulos. Então ele tinha essa dificuldade um pouco maior com a fé. E nessa mensagem, então, Humberto de Campos nos fala que era normal à época, né, as pessoas buscarem Jesus em busca de mostrar, que ele mostrasse a eles, né, algum fenômeno, né, algum milagre, algo de maravilhoso. Né? E muitos exigiam os milagres mais extravagantes, né, no ar, nos céus, nas montanhas. Porém, Jesus se afirmava ser o Filho de Deus. Ele não havia já expulso, né, espíritos obsessores de pessoas que estavam ali sofrendo, não tinha curado leprosos, né, curado também os paralíticos, porque ainda buscavam tanto ele para que dessem essas provas desses milagres, né, de que ele era o escolhido, de algum sinal. Então, essa história, ela acontece num momento, para situar, né, um pouco após ali aquele milagre, né, nós chamamos, né, que é chamado milagre, da multiplicação dos pães. Então, conta que Jesus estava num breve repouso, né, em Dalmanuta, ao redor de um lago, e ele estava na casa de um pescador, Zacarias. Quando Tomé surgiu eufórico, né, pedindo a atenção de Jesus. E ele falava que numerosas pessoas de importância, homens de importância, estavam nos arredores, né, e desejavam um sinal de Jesus, né, para que Jesus mostrasse a missão divina que ele veio. Né, como se Jesus já não tivesse dado todos os sinais, né, externos, vamos dizer assim, com relação a isso. E Tomé prosseguia dizendo que eram altos funcionários de Herodes, que eram doutores de Jerusalém, fariseus, né, os doutores da lei. Eles estavam também acompanhados por patrícios de Roma. Então as pessoas mais poderosas e influentes estavam por ali, nas redondezas, né, estavam passeando. E Tomé foi dado, né, a Tomé o convite que repassasse a Jesus, né? E ali na história fala que foi um convite muito amável, né, muito atencioso, que esses poderosos fizeram para que Jesus viesse ao encontro deles, né, para dar esse sinal. Né? Eles queriam conhecer Jesus para que Jesus desse esses sinais, fizesse algo na frente deles. E Jesus observou, né, tudo que Tomé falou, e depois de um tempo, com uma certa expressão de tristeza no olhar, falou: mas o que eles desejam de mim? O que aqueles homens poderosos, né, os influentes da sociedade à época, que tudo podiam, desejavam dele? E Tomé responde que eles querem te conhecer, mestre. Eles querem saber quem tu é realmente. E Jesus responde então que não era necessário que me vejam, né? Não é necessário que me vejam, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai, a mensagem que ele trazia. Mas Tomé insistia:
né? Então ele falava, mas mestre, atende eles, né? Ou será que o evangelho do reino vai sobreviver sem o apoio dos influentes e dos prestigiosos? Então Tomé ali já dando aquela mostrando aquelas suas características, né? Dificuldade realmente em acreditar, em ter realmente a fé desenvolvida naquilo que Jesus estava ali ensinando. E Tomé continua: acreditas na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Né? Então, Tomé, que conhecia Jesus, que acompanhou toda a sua pregação, né? Sabia do que ele era capaz, de toda a sua autoridade moral, ainda estava em dúvida, né, se a mensagem do Cristo, se o cristianismo iria sobreviver sem o poder, né, da terra, sem os influentes, sem ter o apoio, né, daqueles que eram os mais poderosos à época. Então, Jesus esclarece Tomé que todo aquele poder, toda aquela influência era passageira, né? Que tudo aquilo era da terra e um dia voltaria à terra, voltaria ao pó. Porém, Tomé não se deu por vencido ainda e insistiu mais. Então ele falou: mestre, eu compreendo as tuas observações, né? Eu entendo o que você está falando, mas eles querem apenas um sinal. Dá um sinal de Deus para eles, mostra para eles que tu é o enviado. Só faz um milagre, um milagrezinho só. E Jesus então fala que se essas pessoas, esses poderosos, né, esses influentes que compreendem a lei, não conseguem perceber, né, toda a grandeza de Deus que está ali ao redor, né, na natureza, nas pessoas mais humildes, o que eles iriam entender de um sinal, de um simples milagre, né, quando comparado à mensagem de Jesus? Um simples sinal, tudo aquilo que Jesus representaria. Então Jesus fala: vai, Tomé. E aqui eu vou reproduzir na íntegra: aos corações que aspiram a uma vida melhor. Porque aqueles que estão confortados, né, que estão satisfeitos com a sua posição, olhando ao seu redor e vendo desigualdades, vendo injustiças, vendo pessoas sofrendo, uns os sofrimentos morais, outros sofrimentos físicos, não tendo o que comer, tantas desigualdades. Se ainda assim essas pessoas, né, ele se referindo aos fariseus da época, se eles encontram-se confortáveis, né, satisfeitos, a mensagem do reino não é para eles. A mensagem do reino é para aqueles que aspiram a um mundo melhor, né, e que estão dispostos a se mudar e a compreender essa mensagem para também mudar o mundo. Isso serve para nós. Então, no que nós nos encontramos, como nós nos encontramos, né, confortados, bem confortáveis, satisfeitos, se estamos numa posição tranquila, ou estamos desconfortáveis com tudo que acontece no mundo, com as injustiças, né, em sabermos que existem pessoas que passam por muitas dificuldades nesse momento, que precisam de ajuda. Então nós temos essa empatia, conseguimos sentir no outro a necessidade, ou é só com os meus, é só para mim? Então, como nós estamos? Essa reflexão é importante. Então, Tomé ali compreende essa mensagem, né? Mas ele ainda tinha dúvidas, né? E ele pergunta: mas mestre, então qual será a nossa senha? Qual será o nosso sinal? Como provar para as criaturas que o nosso esforço está com Deus, que essa mensagem é a de Deus, é aquela
que os profetas falavam, né, que ele era o enviado. Como vão reconhecer isso? Então, Jesus também fala a Tomé: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, o nosso sinal, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes coisa alguma. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amarmos intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, Tomé, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. O texto prossegue um pouco mais, ele é um pouco longo, mas nós vamos finalizar ele por aqui. Então, o sinal, aquele sinal que Tomé tanto queria que Jesus demonstrasse em algum milagre, em algo externo, em algo nos céus, nas montanhas, nas águas, na verdade é algo interno, né? Jesus nos diz que é a exemplificação. O sinal para se reconhecer que a mensagem de Jesus adentrou ao coração, ao sentimento de alguém, é o quanto nós colocamos essas mensagens, esse entendimento em prática. Então, esse é o sinal, essa é a senha, né? E não as coisas externas que podem ser vistas, que são de alguma maneira grandiosas aos olhos, né? Aos olhos da matéria. Então, esse é o sinal, essa é a senha, essa é a estratégia de Jesus, né, para a disseminação da sua mensagem, né, a exemplificação. E Jesus escolheu, né, como estratégia para mudar o mundo, não escrever textos, né, por mais que seus discípulos tenham escrito, né, ele escolheu escrever, né, o sinal do Evangelho nos corações, pelo exemplo. Porque é muito bonito, né, todos aqueles textos que encontramos na Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas, porém que lá contém, né, tudo o que Jesus fez, as passagens dele, seus ensinamentos. Porém, é muito mais bonito é encontrar, né, a mensagem escrita no coração de um Gandhi, de um Chico, de um Martin Luther King, de uma Madre Teresa. Então são sinais vivos da mensagem de Jesus, que é maior que qualquer milagre, né? Só não é maior que qualquer milagre para quem ainda se apega aos sinais externos, aos sinais do mundo, do maravilhoso. Porque para aqueles que, para pregadores, né, se nós observarmos, existem aos milhares, né, pessoas que falam de Jesus, falam de sua mensagem, né, que pregam, oradores. Porém, quantos Paulos de Tarso existem? Né? Quantos Gandhi, quantos Chico? Aqueles que realmente vivenciaram esses ensinos,
que é a grande dificuldade, né? Que é o grande desafio, colocar tudo isso dentro de nós e passar aquilo a ser uma mensagem viva, né? Compreender a mensagem a ponto de que ela se externe, né, nos atos mínimos, nas coisas mínimas do dia a dia. Esse é o desafio, né? Esse é o sinal tão esperado por Tomé. Não os milagres, mas essas ações, né? A ação no bem, a estar comprometido, dedicado com o bem. Quando nós lemos os romances de Emmanuel, né, então ali tem há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, o Ave Cristo, tem mais, né? Mas esses três, eles contam a história dos primeiros cristãos, né? Dos cristãos primitivos, os mártires do cristianismo. E ali a gente percebe, entende, né, a grandiosidade daqueles espíritos, daquelas pessoas que compreenderam a mensagem de Jesus a tal ponto que nunca a negaram, mesmo sofrendo os maiores sofrimentos do corpo, né? Percebiam, entendiam, compreendiam profundamente a mensagem de Jesus, a ponto de se entregarem para as feras, para os suplícios. Existe uma frase do bispo anglicano do Sudão, o nome dele é Michael Lugar, que ele fala que onde tomba um mártir, ficam sementes. Onde tombou um mártir do cristianismo, naquele momento sementes foram espalhadas a todos aqueles que estavam naquele local, que observaram, que participaram. Porque, querendo ou não, a compreensão que existia por parte desses espíritos da mensagem de Jesus, da verdade, era tão grande que aquilo penetrava nas pessoas que ali estavam e uma semente era plantada. Às vezes, essas pessoas nem percebiam, não entendiam, não sabiam, mas uma semente estava plantada, né, e iria dar frutos. Então, em um desses livros de Emmanuel, Ave Cristo, ele conta a história de Rufo, que ele foi um escravo, um cristão e mártir do cristianismo. E ele viveu no século III depois de Cristo. Então, no decorrer desse livro, a gente, entre outros personagens, nós conhecemos esse espírito. Em determinado momento, como o cristianismo estava se propagando ali na cidade, né, nos arredores de Lyon, onde hoje é a França, os poderosos, né, da época, como sempre, queriam eliminar, né, aquele novo pensamento renovador que era o cristianismo. E o cristianismo, ele tinha muitos adeptos, principalmente, né, entre as pessoas mais humildes, como sempre foi, né, mais humildes, os escravos, pessoas mais pobres, como era lá no início. E então, nesse momento, o dono, né, o senhor do Rufo e de outros tantos escravos solicita não, ele exige que todos aqueles escravos que eram dele renegassem Jesus, né, e aceitassem os deuses de Roma, os deuses de pedra. E colocaram todos para serem inquiridos e deixaram Rufo por último, porque já sabiam da autoridade moral dele, da grandeza moral, e que ele poderia de alguma maneira influenciar os outros. Então deixaram ele pelo fim. E um a um de todos aqueles escravos iam renunciando a Jesus pelo medo, né, de serem
imolados, pelo medo de sofrerem, de terem sofrimento na sua família. Mas quando chegou em Rufo, ele não negou. Então, seu senhor, né, fala a ele para renegar a Jesus. E ele diz que não, que ele sempre foi fiel àquela família, ele nasceu ali, sempre serviu, sempre fez tudo o que o ordenaram, mas renegar Jesus ele não faria nunca. Então, aquele que era o senhor, né, dele, o seu dono, fala que se ele não negar Jesus, ele não só seria despedaçado pelos cavalos, como a sua família seria vendida a um mercador qualquer, sua esposa e suas 2 filhinhas. Então Rufo ali já havia levado chicotadas, estava entre Jesus e a sua família que tanto amava. Foi colocado nessa situação. E Rufo, então, nesse sofrimento que Emmanuel coloca, que ninguém pode imaginar, conhecer o sofrimento que se passou no coração dele, né? Num coração grande, iluminado, né? Que emanava o amor, o entendimento de Jesus. Ninguém poderia compreender aquele sofrimento. E nós podemos fazer tentar nos colocar no lugar dele, negar a Jesus e a família, mas sem saber o que vai acontecer com a família, com as suas 2 filhinhas pequenas, com a sua esposa. E ele então, ao ser novamente inquirido para negar Jesus, ele levanta a cabeça, pede inspiração a Jesus e fala que dói muito o coração reconhecer a esposa e as filhinhas numa posição de humilhação, com destino incerto. Mas ele entregava a sua família à justiça divina nessa hora, ao juiz do céu. E falou diretamente ao seu dono, ao seu senhor, que hoje eles estavam ali determinando quem vivia e quem morria. Tinham esse poder nas mãos dele. Mas que tudo aquilo que era passageiro, todo aquele poder, passaria e também voltaria ao pó. Então tudo aquilo passaria. E ele também sofreria as consequências daquilo que ele estava naquele momento definindo. Então ali ele se entrega definitivamente, diz que não vai renegar a Jesus e que confia na providência divina para que tome conta da sua família. Então eles começam a amarrar os membros de Rufo nas caudas dos cavalos, e um comprador de escravos que estava ali se aproxima dele e sussurra: tua família encontrará um lar na nossa casa. Morre em paz, eu também sou cristão. Então esse comprador de escravos iria comprar, né, a sua esposa e as suas filhas, iria dar uma casa e uma vida digna, porque ele era cristão também. E Emmanuel conta que Rufo, naquele momento de tanto sofrimento, abriu um sorriso largo no rosto, de alívio, e de perceber ali Jesus, como sempre, nunca falhando. Então, quase 2000 anos depois, Rufo, esse espírito, né, Rufo, ele passou por várias reencarnações, e a última que se tem conhecimento aconteceu aqui no Brasil, e ele veio a reencarnar então em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, e ele com o nome, né, de Eurípides Barçanufo.
Então foi sempre uma pessoa que trabalhou pelo próximo, sempre interessado em ajudar os necessitados, os sofredores, desde pequeno, se interessando pelo próximo. Veio depois também a se tornar espírita, sofreu perseguições, mas sempre trabalhando sem nunca descansar. Então no livro A Vida Escreve, que é uma psicografia também do Chico, pelo espírito de Lário Silva, eles contam a história da visão de Eurípides. Então ali ele conta que uma determinada noite Eurípides estava dormindo e se viu em desdobramento, começou a ver o seu corpo, como se estivesse levitando. E de repente ele começou a subir, subir em direção ao céu, e ia cada vez mais. Em determinado momento ele queria voltar, porque não sabia o que estava acontecendo, né? Estava muito longe, e não conseguia, e se sentia atraído por uma energia que ele não sabia descrever, algo muito bom. E continuou a subir e subir, até que chegou num lugar, uma campina. E nessa campina era rodeado por animais, verde, um lago, tudo muito bonito. E viu ao fundo um homem que meditava. E esse homem estava envolvido por uma luz muito branda, né? E sentiu aquele sentimento muito bom, né? Algo de sublime. E quando foi se aproximando, ele viu que estava na presença de Jesus. Então, verificando isso, imediatamente, né, ele baixou a cabeça e se jogou ao chão pela honra de estar na presença de Jesus. E ali ele recordou tudo que foi escrito, né? Foi falado de Jesus, todas as obras, as imagens, tudo de bom que foi feito para Jesus, e se emocionou, né? E começou a chorar, chorava muito. E olhou para Jesus e viu que Jesus também chorava. E vendo que Jesus chorava, aquilo incomodou muito ele, e ele queria fazer algo para fazer com que aquilo passasse, né? Para que Jesus não chorasse mais. Então, ele recordou nesse momento de todos os tormentos que Jesus passou, todas as dificuldades, os sarcasmos que foi pelos quais passou. E, não se contendo mais, perguntou, né, a Jesus: Mestre, por que choras? E Jesus não falou nada. E ele pergunta novamente: Jesus, choras por aqueles que não creem, pelos descrentes do mundo? E Jesus então agora olha para ele se emociona e fala que não, Eurípides, eu não choro pelos descrentes do mundo, aos quais nós devemos amor e compaixão. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então, depois disso, ele voltou, né, como se caísse de um penhasco, voltou ao corpo e acordou no meio da noite, né, num susto, e não dormiu mais. E ali, depois daquele momento, conta-se que ele nunca mais parou de trabalhar. Em sua vida, ele nunca contou a ninguém a respeito dessa comunicação que ele teve com Jesus, de estar na presença de Jesus. Mas aquele momento mudou totalmente a vida dele. Jesus não chorava pelos descrentes, mas sim por aqueles que creem, conhecem, mas não colocam em prática os ensinamentos. Então há algo para nós refletirmos a respeito. O quanto nós temos efetivamente colocado em prática
esses ensinos. Que o Espiritismo, ele é essa chave para nós compreendermos de uma maneira muito clara, muito objetiva, toda a mensagem de Jesus. Ele não nos deixa nenhuma dúvida. E nós temos que levar isso adiante, né? Temos que pensar mais com relação a isso no nosso dia a dia. Quanto nós temos colocado em prática. Porque é uma decisão. Colocar em prática tudo aquilo que encontramos na mensagem de Jesus, em qual religião for, no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo, onde for, a mensagem de Jesus é uma só. E nos decidirmos definitivamente em colocar em prática, mas não em grandes atos, né? Não em grandes movimentos, mas sim nas coisas mínimas, né? Nas coisas mínimas do dia a dia, na gentileza com aqueles que convivem com a gente em casa, no trabalho, que cruzam com a gente na rua, fazendo algum trabalho voluntário, doando um pouco do seu tempo para o próximo que sofre, ou qualquer padecimento que seja. Quantas oportunidades existem para a gente poder colocar em prática realmente essa mensagem, de ser, de alguma maneira, tentar seguir o exemplo de Jesus, de verificar esse sinal que ele nos deixou, que é a exemplificação, que é o agir, o atuar realmente no bem e seguir nesse caminho. Então, que nós possamos realmente refletir a respeito desses espíritos que passaram pela Terra, que deixaram mensagens grandiosas de devotamento ao próximo, de entrega, que serviram do início ao fim de suas vidas. Que nós possamos fazer um pouco disso, nos inspirar ao menos neles e tentar colocar isso em prática nas coisas mínimas do nosso dia a dia. No Livro dos Espíritos, a pergunta 625 fala em qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. A resposta é simplesmente Jesus. E nós temos que pensar em Jesus nesses dias onde somos convidados a nos fechar um pouquinho mais dentro da gente, refletir um pouco mais sobre o que temos feito da nossa vida, para onde temos direcionado os nossos esforços. Pensar em Jesus e não de maneira apenas, né, do que Jesus faria. Isso acaba se tornando complicado, apesar de ser uma grande verdade. Mas como nós podemos nos aproximar daquilo que Jesus faria? Esse é o desafio. O desafio de colocar em prática algo que ainda é difícil para nós. Fazer o bem, sermos pessoas melhores. Como falamos, são coisas pequenas, coisas mínimas no dia a dia, mas que vão se somando, vão construindo, fortalecendo algo que nós temos que adquirir definitivamente. Há 2000 anos já existiam esses espíritos que compreenderam totalmente a mensagem de Jesus, como Rufo. E nós ainda estamos em busca dessa compreensão. Estamos engatinhando nessa compreensão da mensagem verdadeira de Jesus. Então, que nós possamos realmente nos dedicar a isso, nos dedicar a compreender e a, de alguma maneira, colocar em prática, né? Ser a mensagem viva de Jesus através dos exemplos.
Reforço, para finalizar, né, a importância do estudo, né, de estudarmos a mensagem de Jesus. Nos estudos da quarta-feira, nós temos lido o livro Fonte Viva de Emmanuel, que sempre traz reflexões muito ricas, muito que nos trazem muitas reflexões para a nossa semana. Então, aqueles que desejarem, entrem em contato, né? Estudar junto, trocar ideias faz muito bem e nos reforça, né? Nos dá novo ânimo para essas dificuldades que nós temos, né? E para essa dificuldade que é colocarmos em prática a mensagem de Jesus. Vou pedir também para o pessoal da página do Face postar o vídeo muito bacana, que é uma animação sobre essa história da visão de Eurípides, que foi feito pela FEB. Então acompanhem aqui na página do Face que nós vamos postar. É muito, muito legal mesmo. Então agradeço a todos a paciência, a atenção e vou fazer a prece final. Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando conhecer a tua mensagem, os teus ensinamentos. Pedimos que os bons espíritos nos auxiliem e nos deem o ânimo, auxiliem na vontade para vencermos nossos pendores e sairmos da inércia, colocando em prática toda essa informação que já mora dentro da gente. Que possamos definitivamente escolher Jesus, a sua mensagem, por tudo te agradecemos, Senhor, pelo Espiritismo que nos esclarece, que não nos deixa dúvidas, que nos mostra a nossa real natureza, imortal, espíritos que somos. Por tudo te agradecemos, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.